pessoal, eu sou a professora Jaqueline do Prepara Professor e nós vamos falar agora sobre o livro Ler e Escrever na Educação Infantil, discutindo práticas pedagógicas. As autoras são Ana Carolina Brandão e Esther Rosa. Cabe lembrar que essas duas autoras, elas são organizadoras do livro. Então, na verdade, alguns capítulos do livro não foram escritos por elas, foram escritos por outros autores. Então, considerando que a cultura letrada, ela faz parte do nosso cotidiano, em todos os lugares nós vemos, placas, painéis, recebemos cartas, a escrita, ela está na vida da criança e a leitura também, elas se tornam interessantes às crianças desde a educação infantil. Desde pequenininhas elas mantêm esse contato com a leitura e com a escrita. Então esse livro ele vai apresentar uma discussão para os professores que atuam na educação infantil para oportunizar uma reflexão por parte deles sobre a atuação pedagógica na educação infantil referente à área da linguagem escrita. Então, há muitas dúvidas. Vamos ensinar as crianças a escreverem? Vamos ensinar as crianças a lerem desde a educação infantil? Então, as autoras elas vão trabalhar essa questão no decorrer de todo o livro e tentar responder essa nossa pergunta. Para as autoras, então, os professores, eles sentem falta de referências mais claras que possam orientar a prática pedagógica em relação à escrita e à leitura. E essa ausência de referência, ela causa algumas propostas inviáveis feitas pelo professor, então, dentro da escola, como as cópias aleatórias de letras. Muitas vezes o professor ele coloca as letras na lousa e as crianças acabam copiando aquelas letrinhas como no decorrer de uma atividade que se torna maçante e não significativa para o aprendizado. A falta também de referências nessa área do professor pode ocasionar um abandono dessa prática dentro da educação infantil. Então, como o professor ele não sabe como agir em relação a essa competência, ao desenvolvimento dessa competência de leitura e escrita, ele pode estar deixando de lado essa oportunidade tão enriquecedora que as crianças devem ter desde a educação infantil. As autoras, então, elas discordam dessas duas decisões do professor. Então, ou de não ofertar atividades para isso, ou então de ofertar atividades errôneas. Elas são a favor de estratégias que o professor possa proporcionar, então, atividades que as crianças ampliem as habilidades no uso da linguagem escrita, nas situações do cotidiano da sala de aula. E dessa forma, elas comecem a ter um contato com o sistema de escrita alfabética, desde a educação infantil. É relevante dizer que essa prática, ela precisa estar em consonância com os interesses das crianças também. Os desejos que as crianças têm em estarem participando de momentos de leitura, momentos de escrita coletiva, onde o professor se coloca na posição de escriba. Então, são atividades que os alunos precisam estar interessados para desenvolvê-la. As situações de leitura e de escritas ofertadas pelo professor, elas precisam se constituir em momentos de prazer, sem deixar de lado o direito de aprender, então, por meio de brincadeiras.